E aí, pessoal? Alexandre Lima falando, sempre por menos Estado e mais liberdade. Fala para vocês sobre intervenção militar federal, não aceitação do resultado nas urnas e, por consequência, até num ambiente mais extremo, conflitos internos no nosso país, até uma guerra civil. Bom, a gente tem que pensar numa coisa chamada legitimidade. Toda ação, tudo aquilo que você recorre, você tem que pensar se aquilo que você está fazendo é legítimo. E o que é legitimidade? É aquilo conforme a equidade, conforme a razão, né? Fruto daquilo que é legítimo, correto. E para você saber se você está do lado da razão, se aquilo que você está fazendo é legítimo, você tem que levar em consideração algumas coisas. O Supremo praticou vários atos inconstitucionais, antidemocráticos, absolveu, ou melhor dizendo, anulou os processos do Lula contra, inclusive, sua própria jurisprudência, fazendo interpretações que não são corretas, prendendo quem pensa de maneira diferente, né? Prendendo pessoas por falar, inclusive parlamentares, por mais esdrúxula que possa ser a fala de quem quer que seja, mas o cara é um parlamentar, o cara é um deputado e está sendo preso, imagina um cidadão comum, censurando, TSE aí, censurando mídia, censurando jornais, blogueiros, canais de streaming, como a Brasil Paralelo. Aliás, parabéns a Brasil Paralelo, faz um trabalho fantástico também. E não podendo dizer tais palavras, dizer isso ou aquilo de quem quer que seja, né? Concordo com tudo isso, gente. Acho que, né, pode ter havido fraude nas urnas, pode, no Brasil tudo é possível, mas o Bolsonaro aceitou tudo isso. Todas essas coisas que eu estou falando veio acontecendo durante todo o governo dele, já no primeiro ano de governo, o próprio decreto das armas mesmo, por uma interpretação tirada da bunda, sem base jurídica nenhuma, né, o Supremo cassou decreto, suspendeu vários dispositivos, fez as maiores aberrações jurídicas que se possam ter. Mas o Bolsonaro aceitou isso tudo, né? Querer colocar o pau na mesa agora, depois de ter perdido a eleição. E aí, para a gente ver se a ação seria legítima, é muito fácil. Se tivesse ganhado, ele estaria fazendo isso? Se ele tivesse ganhado a eleição, ele estaria questionando o resultado da eleição? Está questionando o resultado da eleição depois de perder? Vocês estão entendendo? É muito diferente lá atrás ele falar assim, eu não participo da eleição, com o Supremo censurando a mídia, dizendo quais palavras podem ser ditas ou não, me chamaram de pedófilo, de genocida, de corrupto, de tudo quanto é nome. Aí falam que o Lula é um descondenado, de fato é, que o Lula é ladrão, que o Lula é não sei o quê, aí não pode. Não, peraí, disso daí eu não participo. Vocês estão percebendo que o peso é diferente? Eu estou no cargo, não ganhei nem perdi. Estou dizendo que não vou participar do processo do jeito que está aí, porque não reconheço a legitimidade desse processo. Agora, eu chego e falo, gente, peço o voto de você, da sua família, sou candidato aqui à reeleição, vou nos debates, vou até nos debates que o outro lado não foi. Aí perco. Aí agora eu vou botar o pau na mesa? Percebe que carece de legitimidade? Né? Ele perdeu. Agora, a única coisa que poderia ser feita, sendo correta, seria a apresentação, se houver, de provas concretas, cabais, não é achismo, não é inserção em rádio. Isso foi antes do resultado da eleição. Então, teria que falar, peraí, adia o resultado da eleição, senão eu não vou reconhecer o resultado, não. Qualquer que seja ele, eu não reconheço, não. Porque não foram inserçados. Agora, esperar pagar para ver? Vamos ver. Se a gente ganhar, a gente fica caladinho. Mas se perder, aí não. Aí eu vou querer intervenção, vou querer o povo na rua. Então, peraí. Né? E aí também com relação a essas manifestações, gente. Fechando vias e tudo, fazendo exatamente como a esquerda faz. Como todo mundo reclama da esquerda, quando fecha as vias, fica puto, fica doido para passar com o carro por cima, né? Um ato totalmente condenável, tá? O cara chegou a matar pessoas lá, aquele cara ali tem que ser responsabilizado pelo que fez, né? Mas eu só tô dizendo
que quando tem manifestantes de esquerda, vontade de passar com o carro por cima, a gente não fica? Né? Obviamente, o cara fez um absurdo, matou pessoa, tem que ser responsabilizado por isso, e tudo não é daquele jeito que vai resolver, mas obstruir vias, querendo se manifestar, qualquer que seja, é errado. Você está querendo forçar alguém que muitas vezes não quer aderir ao seu movimento a aderir, porque você está impedindo o direito dele de ir e vir. Isso não é correto, isso é coisa que a esquerda faz, que a gente tanto recrimina, tanto condena. Aí vocês vão lá e estão fazendo a mesma coisa, pedindo intervenção militar depois do presidente perder as eleições. Tem alguma coisa errada aí, será que vocês não entendem isso, não? E aí há algumas, né, e como eu falei, né, parte de conflito interno, guerra civil, né? Para a mesma coisa, para você recorrer à violência, recorrer ao rompimento da ordem vigente, a não respeitar as regras do jogo, a não respeitar as leis, e, em último caso, utilizar de violência para isso, as armas não servem para a liberdade de um povo, o povo armado jamais será escravizado, não é isso? Em que momento usar as armas? Você tem que pensar na legitimidade das suas ações. Primeiro que se precisou de trocar tiro, gente, precisou de mergulhar numa guerra civil, todo mundo levou ferro. A diferença é quem vai levar mais ferro ou menos ferro. Por isso que é o último caso. Por isso que a gente sempre, se nós somos pessoas civilizadas, a gente sempre tem que buscar a solução pacífica dos conflitos. Sempre buscar que as mudanças sejam feitas de maneira prudente, no longo prazo, aos poucos, blá, blá, blá. Que isso são valores, o que eu estou falando aqui são valores próprios do conservadorismo, inclusive. Um conservador é aquele que olha para o passado, aproveitando as experiências que deram certo ao longo do tempo, que não ignora aquilo que deu certo ao longo do tempo e que sabe que aonde nós estamos, se a gente está numa posição mais privilegiada, é porque tiveram outras pessoas que erraram e que inclusive derramaram sangue lá atrás para a gente estar onde a gente está. E que a gente não deve cometer os mesmos erros que eles já cometeram. Ao longo do tempo, há experiências de erro e acerto, erro e acerto. A gente não pode repetir os mesmos erros, ignorar o que estava para trás e querer fazer a mesma coisa. Por isso que uma pessoa que é um conservador é contra pensamentos revolucionários e mudanças abruptas, né? Coisas... E aí é uma coisa assim, né? Própria da juventude hoje em dia, dessa geração do Netflix, né? O cara escolhe ali instantaneamente vários tipos de conteúdo que apertou o botão, tá ali na mão, ali na hora. Né? Eu, por exemplo, mais jovem, se você queria assistir alguma coisa na televisão, isso quando os pais deixavam, você tinha um horário, era emissora, naquele horário passava aquele desenho e tal, e que você ficava esperando ansioso. E às vezes tinha um seriado, alguma coisa, você não sabia, e se você perdesse aquele episódio, você ficava sem ver, só se repetisse de novo. Né? Então, assim, hoje em dia não, é a geração do iFood. Pegou o celular, tô com fome, tem que chegar agora. Se você não chegar em 15 minutos, eu começo a ligar reclamando. Quem tira CR, inclusive, meio que volta à sua centralidade. Porque o negócio é tão burocrático, demora tanto, né, gente? Mas, enfim, para não desviar muito aqui o assunto. Então, como a gente tem uma geração muito imediatista, e aí até contaminada com pessoas que já não se lembram mais o que é não ter um telefone na mão, não ter acesso à internet, tudo também é para ontem, tudo é agora, aquele prazer imediato, tudo tem que ser do meu jeito e agora, então é difícil lidar com essa geração, eu consigo compreender um pouco isso. Mas a gente tem que ter prudência, tem que ter calma e tem que entender que as coisas é ao longo do tempo. E aí até um paradigma também muito importante que é a resiliência. Então, assim, volto a repetir, a questão da legitimidade, né? Então, olha, a gente deve aceitar tudo que as autoridades, o Estado nos diz para poder fazer, que vai ser assim ou não, que políticos decidem, escrevem lá no papelzinho, fala que é lei e a gente tem que cumprir aqui embaixo. Legitimidade de novo. O descumprimento, a desobediência disso é legítima ou não? Vou dar exemplo, para ficar mais claro. Vamos supor, esses exemplos têm que ser bem triviais, porque se for muito realista, muito complexo, vem o SIS, né, e se isso, e se aquilo, e a pessoa foge do primordial daquela mensagem que se quer passar, né? Então,
Entendam que o exemplo tem que ser bastante trivial, até meio bobo, digamos assim. Vamos supor que na Constituição tivesse escrito como uma garantia sólida, né, prevista expressamente na Constituição, que você tem o direito de conduzir veículo automotor já com 18 anos. Que você poderia ser submetido a exame e tal, mas com 18 anos você pode tirar sua carteira de motorista. Aí vamos supor que, por alguma interpretação esdrúxula, a Suprema Corte decide que é com no mínimo 25 anos. Dizem lá, tá tendo muito acidente, muitos jovens fazendo bobagem com o carro e tal. Decidimos que uma idade mais razoável é 25 anos. Sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma interpretação juridicamente correta da Constituição, que é expressa, havendo isso como garantia, né, dos indivíduos. Isso está errado? A Suprema Corte está fazendo errado? Está. Totalmente inconstitucional, totalmente errado. Existe resposta institucional, mecanismo para poder mudar isso? Ou você já vai pegar em arma e falar, não, o pessoal, os ministros do Supremo não estão respeitando a Constituição, vamos lá matar eles. E aí, vou abrir aqui um parêntese aqui. Guerra civil, gente, olhem países que já mergulharam em guerra civil, as pessoas morrem mais por diarreia, por caganeira, por falta de saneamento básico, por fome e por sede, do que por tiro. As pessoas, eu acho que alguns aqui têm ideia de que o conflito, que o povo armado vai sair nas ruas, vai tomar o poder, é tipo assim, ó gente, vamos trocar tiro aqui até às 18 horas, começa a cair o sol, fica de noite, aí a gente vai para casa, jantar, tomar um banho bem quentinho, assistir aquele Netflix gostoso com internet, banda larga de alta velocidade, amanhã a gente volta de novo para trocar tiro. Acho que tem gente que acha que é isso. Arma é o de menos. Trocar tiro é o menor dos problemas. E é por isso que eu digo, se a gente não busca a solução pacífica dos conflitos, todo mundo vai levar ferro. A gente vai pôr pau, pegar em arma e tudo. E olha, gente, vocês estão falando com um cara que tem disposição. Que se chegar num ponto de limite, que eu não vejo que é o ponto agora, mas se chegar num ponto, eu estou disposto a isso. Eu estou disposto até a pegar em arma. Mas entendam que isso aí é a última alternativa. E, antes de tudo, você tem que avaliar a legitimidade, volto a repetir, e aí só completando o meu exemplo. É inconstitucional, nesse meu exemplo, né, subiu para 25 anos, uma coisa expressamente na Constituição, só um exemplo hipotético, né? Mas existem os mecanismos. Você pode se mobilizar, eleger políticos de maneira representativa ou não, abaixo-assinado, se manifestar nas ruas de maneira pacífica, ordeira, sem obstruir vias, sem tirar o direito de vir das pessoas, sem querer uma adesão obrigatória de quem não quer participar do seu movimento. Porque uma coisa muito importante é você saber que você não é o dono da verdade. Se você fala assim, eu estou certo e todo o resto está errado, você carece de legitimidade na sua ação. Você tem que entender, olha, democracia é o quê? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe, é a ditadura da maioria. A maioria vai decidir o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que vai ser de direito ou não. E por esse princípio a ser seguido, aí você tem direitos que sim, são invioláveis, independente do tipo de interpretação de que qualquer político ou poder judiciário possa dar. Exemplo, liberdade de expressão. Se você tem, né, se a Suprema Corte começa a censurar, dizer o que você pode falar ou não, o que é liberdade de expressão? É basicamente você externar aquilo que você pensa, aquilo que está na sua cabeça. Né? A divisão acontece ali, né, entre o pensamento, a expressão dele ou a sua ação. Essa divisão é uma divisão lá na Grécia Antiga, com os filósofos, os primeiros filósofos racionalistas, pós-socráticos, né, como Aristóteles e tal. Então, você pensa, está dentro da sua cabeça. Você externar o que você está pensando da maneira e da forma que você acha mais conveniente externar. E com isso as pessoas podem aderir àquilo que você está falando ou não. Está aí o poder. Isso é poder. É o que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo. Eu estou falando, vai ter gente que vai falar assim, pô, Alexandre está falando bobagem, esse cara é um idiota, né? Não vai nem me ouvir, não vai nem assistir o vídeo e tudo. Vai ter outros que vai falar assim, pô, velho, esse cara tem razão, eu penso igual ele também.
Esse cara tá falando um negócio que me chamando, ele tem razão, faz sentido. Tá aí, esse é o meu exercício. Esse é o exercício do meu poder aqui nesse momento. Eventualmente, eu vou estar convencendo alguém que vai achar interessante, que vai compartilhar o conteúdo. E aí, por isso que tem direito, o direito à liberdade de ir e vir. Como é que, se eu não tenho direito de ir e vir, se eu não tenho direito de estar em um ambiente, gravar um vídeo, direito à propriedade, eu preciso de ter esse celular, ainda mais hoje, né, com internet, com tudo, eu preciso de ter um local, eu preciso de ter uma cadeira para sentar, né, eu preciso de ter bens que me façam sobreviver no mundo de hoje, né, e as maneiras, os mecanismos legítimos de se obter isso e dizer que é meu, né? Isso nos torna livres, isso torna as nossas ações legítimas. Então, se não tem isso, aí corta a liberdade de expressão, corta o direito. E aí o direito de acesso às armas de fogo, eu encaro esse direito como um direito essencial a qualquer povo livre e dentro de uma democracia. Por quê? Porque se os outros direitos forem, seria aqui direitos essencialmente ativos, né? E o direito de acesso à arma de fogo seria um direito adormecido, um direito passivo, um direito que não é efetivamente para usar, que ele existe mais como um efeito dissuasório, para que nenhuma autoridade, nenhum governante, nenhum político, nenhum juiz queira subverter isso daqui, queira tirar isso daqui do povo, porque teria isso daqui, em último caso, para poder garantir. Essa que seria a lógica, né, que eu estou querendo que vocês entendam, que é o que eu acredito. Então, assim, ver pessoas pedindo, não, intervenção militar, eu prefiro os militares do que o Lula. Não é questão de preferência ou não preferência, é questão que você está abrindo a mão do seu poder, ô tapado. Olha a história da humanidade. Parece que quando as pessoas falam esse tipo de coisa, parece que você está conversando com um esquerdista. Não, eu quero revolução, Peraí, gente, você é petista? O que é? Parece que eu estou conversando com um petista, quando o cara fala esse tipo de coisa. Né? Então, assim, tá certo ou tá errado, não é essa a questão nesse momento, tá? Se não houver, repito, fraude nas urnas, esse momento já foi, o Bolsonaro aceitou, o Bolsonaro aliás, ele foi um presidente, talvez nenhum presidente na nossa história ia aceitar tanta maluquice e tanta coisa que fizeram sem fazer nada, porque o Bolsonaro ficou nas 4 linhas da Constituição, aceitando tudo, literalmente tudo que fizeram, né? Sem tomar providência nenhuma. Aí agora que perdeu a eleição que vai tomar a providência. Então, assim, a única coisa que se pode ser questionada é se houver uma prova cabal, concreta de fraude nas urnas. Não é abuso, teve censura, teve inserções. Isso tudo tinha antes, tinha que ter botado o pau na mesa antes, tinha que tomar providência antes. Não é esperar a eleição, né? Ou se tivesse ganhado a eleição, ia tomar alguma providência. Pagou para ver, aceitou o processo. Não tomou providência antes, aceitou o processo, perdeu. E aí? O que vai fazer agora? Ou aceita o resultado, ou se tiver prova realmente de fraude nas urnas, que eu acho que a principal fraude aí, que realmente aconteceu, é isso aí, é todo o aparelhamento que favoreceu o Lula aí a chegar. Desde de tirar as condenações dele até censura, até literalmente uma defesa do sistema inteiro, né? E a união fisiológica e patrimonialista do Lula, que tem muito favor, muita conta para poder pagar, né? E quem perde é o Brasil, né? Nem o Bolsonaro com isso, não. Mas, repito, nossa insatisfação tem que ser com o Lula ter vencido, e não o não reconhecimento do resultado nas urnas. Ir para a porta de quartel pedir para o exército ser a salvação nossa, gente. Eu acho que assim, vocês não sabem historicamente quem que nomeou os generais. Eu acho que vocês estão achando que o exército é tipo assim, todo mundo é de direita lá dentro. E ainda que fosse, não é o caso, mas ainda que fosse, você está abrindo mão do seu poder. Porque aí eles entram, uma vez que perdeu a referência da maioria do meio democrático, porque se não reconhece o resultado das urnas, sem apresentar prova de fraude contra aquele sistema, porque, fala, mas elas não são auditáveis, toda essa argumentação que eu estou falando tinha que ter sido antes. Bolsonaro tinha que ter falado assim, eu não participo do processo como está, se não for transparente, se não houver lisura, se não houver... O tribunal está prendendo os outros para poder falar.
está censurando a mídia, dizendo o que pode ser dito ou não. Eu não participo, eu não aceito o resultado. Isso antes de estar perdendo. E aí, botava o pau na mesa. Vocês querem botar o pau na mesa agora? Depois de ter perdido? Vocês estão entendendo? E aí são os desdobramentos disso. Né? Todo mundo sabe aqui que eu sou um conservador libertário, quem me acompanha, né? E não há conflito disso. Muita gente me pergunta, mas ser conservador e libertário não é um conflito? Não, não é. Já expliquei isso várias vezes. Tem artigos nesse sentido e para quem não gosta muito de ler, tem vídeo também. Eu explicando exatamente isso. Né? A única diferença ali a pessoa é um conservador, só que ela coloca como primazia esse valor da liberdade. Quando há um conflito digamos assim, de valores conservadores com o paradigma da liberdade. Né? Mas, enfim, isso é coisa para outro vídeo aí. Mas se nós, né, se o cara é de direita, se o cara é conservador, se o cara é, né, ele não pode agir como está agindo, porque isso não é próprio de pessoas que agem com prudência, que agem com racionalidade, com legitimidade nas suas ações, que se preocupa com as consequências do seu ato, que não é imediatista e que tem resiliência. Isso não é próprio de pessoas assim. Então, o vídeo aí já está meio longo, né? Mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo mais completo, principalmente para aqueles que me acompanham aí, que realmente me acompanham, um vídeo mais completo nesse sentido de por que eu não participo dessas manifestações da maneira como estão, fechando vias, indo em porta de quartel, pedir como se fosse a salvação o Exército. Pô, o Exército que sempre controlou a arma, né? Que lá na República Velha, já começou lá na República Velha, né, do Império para a proclamação da República, aí do Estado Novo, né, com a criação de restrição apoiada pelas Forças Armadas. As Forças Armadas sempre controlou essas questões de arma do nosso país, né, e muita gente lá dentro gosta de controle, de controlar, salvação. Então, assim, gente, é um momento complicado, tá? De jeito nenhum eu queria que o Lula ganhasse. Eu sou um cara dono de um clube de tiro, né? Aí o cara que ganhou, falando nítida e abertamente que vai fechar clube de tiro, que vai impedir a aquisição de arma de fogo, aí vocês acham que eu vou gostar de um cara desse? Né? Eu queria mais que o Lula se lascasse. Mas não eu não posso passar por cima disso aquele que eu quero, porque as consequências disso vai ser muito pior do que, né? Eu acho que assim, o Lula tem tanta conta para poder pagar, né? É tanta coisa ali, ele não vai conseguir ter fazer grandes coisas, não. Eu acho que vai vir bem mansinho, bem Lulinha, paz e amor, né? E se não for assim, eu acho que ele não consegue nem terminar o governo dele. Eu acho que nem o primeiro ano ele já tá com impeachment nas costas dele, né, tá todo mundo doidinho para ver ele cair, e a margem que ele ganhou foi muito pequena. Então, né, ele não entra com aquela energia que ele entrou lá atrás, lá em 2002, não. Há 20 anos atrás. Então, o país é outro. E assim, um consolo que eu tenho, por isso que eu acho que sempre há esperança, né? Uma última coisa na caixa de Pandora, né? São as ideias da liberdade sendo compartilhadas da maneira como for. Eu acho que isso não tem volta. Muitas pessoas abriram os olhos. Hoje as pessoas conseguem entender algumas coisas que a gente fala. Eu acho até que seria viável um ato de desobediência civil dentro de um governo desse, né? Isso eu vou falar em outro vídeo e tudo, mas eu acho que há uma viabilidade, talvez, de um ato de desobediência civil. E, consequentemente, teria que ser alguma coisa que é proibida e que não houvesse nenhuma consequência para quem está participando e manifestando. E aí, se fosse o caso, pontualmente, o recurso da violência, se né, não fosse respeitado como um recado, um ato pontual de passar um recado por Estado, para os governantes, falando assim, não adianta vocês decidirem qualquer coisa daí não, que o povo não está disposto a cumprir qualquer coisa também não, e que se tiver para ir para o pau, disposição a gente tem. Esse seria o recado. Então, essencialmente, um ato desse seria pacífico, não iria querer prejudicar ninguém, nem trocar tiro com ninguém, mas se não respeitassem esse ato, a consequência poderia ser resultada em violência, né? Mas eu não vou ficar
é outra história, é coisa para outro vídeo e tudo. Eu acho até que isso seria legítimo, dependendo de um contexto. Mas, nesse momento, ou tem fraude, ou tem prova da fraude nas urnas, em voto e tal, beleza, aí sim, é justificativo para pedir novas eleições. Agora, fora isso, passar a faixa e não tem outro caminho. Vamos ver aí como é que o Brasil vai ficar, né, gente? Forte abraço e uma boa noite a todos.